Duas histórias para ajudar a entender o grande agressor. Ela me olhou cheia de receios. Os olhos estavam muito inchados. A pele escurecida por hematomas era denúncia que não carecia de palavras. A violência havia passado por ali. A boca com um pequeno corte no canto esquerdo dificultava sua fala. Voz mansa, embargada por rompantes de choro doído. Choro de quem não sabe pedir ajuda. Ela era uma mulher bem-sucedida, emancipada, bancária, mãe de 3 filhos que já cursavam faculdade na capital, dividia o lar com seu marido, um empresário que não se especializou na arte de amar. Ele entrou na sua vida quando ela ainda era uma adolescente. O casamento aconteceu 2 anos depois de iniciado o namoro. Ela não teve muita escolha. Vida no interior é assim. O casamento parece ser obrigação a ser cumprida, ainda que não exista amor. Os atos de violência começaram alguns meses depois de casados. Primeiramente, os gritos que não existiram durante o namoro, depois pequenos empurrões, até chegar ao absurdo de surras que a deixavam marcada por todo o corpo. No dia em que me pediu ajuda, ela já acumulava 52 anos, dos quais 34 vividos ao lado do seu agressor. Reconheceu que não sabia mais o que fazer, mas já sabia que tinha que fazer alguma coisa. As agressões não estavam apenas na sua pele, estavam em toda a sua alma. Cicatrizes no corpo nos recordam o sofrimento do corpo, mas há outras cicatrizes mais profundas que não conseguimos enxergar com facilidade. Aquela mulher chorava por razões novas e antigas. A primeira surra, já distante no tempo, quase 34 anos, ainda doía em algum lugar da alma. Perguntei a razão de sofrer calada até aquele dia, e ela me confessou que tinha medo de que, ao contar para alguém, pudesse perdê-lo. Os filhos não sabiam das agressões. Tudo foi muito velado ao longo da vida, e aquele último episódio veio a público porque um vizinho escutou os objetos sendo quebrados durante a agressão e entrou na casa. Ela não conseguia olhar nos meus olhos enquanto me dizia tudo isso. Preferia fixar a atenção no movimento das mãos que seguravam um pequeno pedaço de barbante. Enquanto contava os fatos, aquele pequeno barbante era enrolado e desenrolado nos dedos, como se aquele movimento representasse o movimento da sua vida. Ouvia sem saber o que dizer. Estava indignado. Indignação costuma cortar a fluência das palavras. Ousei perguntar se ela queria separar-se dele e, prontamente, ela me disse que, se isso acontecesse, ela não saberia o que fazer da própria vida. E o barbante continuou sendo enrolado nos dedos. Não pude fazer muita coisa. Ela não quis denunciá-lo à polícia. Embora eu soubesse que esta seria a atitude correta, tive que respeitá-la. Perguntei o que ela queria de mim. Olhando-me com serenidade, disse-me que só queria desabafar. Apesar de eu ter idade para ser seu filho, ela sentira um desejo de que eu a tratasse como filha, e eu o fiz. Eu a abracei e lhe garanti que a apoiaria, seja qual fosse sua decisão. Agradeceu-me e fui embora. Aquela senhora não sabia viver longe de seu agressor.
Amor de domínio, amor estragado. O tempo prolongado no cativeiro, quase uma vida inteira, retirou-lhe a coragem de falar dela mesma. Aprendeu a engolir o choro, a não reclamar dos maus tratos. Subjugou seu coração ao domínio de um homem frio e insensível, que se proclamou proprietário de sua história. Ela permitiu. A surra que deformara seu rosto começou leve. Antes de ser tapa, foi grito. Permitido o grito, vieram os empurrões. Dos empurrões aos golpes violentos foi um salto pequeno. Tudo começa pequeno nessa vida e só cresce se o permitirmos. Aquela mulher autorizou o invasor, abriu o portão para que ele viesse pisar o seu jardim. E, depois de tanto tempo, descobriu que não possuía voz nem coragem para proclamar a ordem de despejo. Pequenas permissões abrem espaços para grandes invasões. Grandes tragédias começam com pequenos descuidos. Desastres terríveis são iniciados com displicências miúdas. São as regras da vida. Se quisermos o fruto, é preciso que haja empenho no cultivo do broto. O agressor não foi repreendido. Ele cresceu e alcançou força porque a própria vítima o nutriu. Os inimigos só podem sobreviver à medida que injetamos sangue em suas veias. A vida nos jardins ensina-nos uma sabedoria milenar. Plantas precisam de podas para que não ultrapassem os limites estabelecidos. Não houve poda e por isso a árvore avançou o território que não poderia ter avançado. Árvores crescem sem disciplina. A tesoura de poda é que dará o rumo que a árvore poderá seguir. O pequeno agressor. Uma outra história, uma outra mulher. Nessa mulher não existiam marcas de violência. O que havia era uma expressão de cansaço num rosto que parecia ter envelhecido antes do tempo. O rosto é o retrato da história vivida. Nela, o sofrimento não nasceu de agressões de um marido que não soube amar, mas de um filho que, aos 9 anos de idade, assumiu o comando da casa. Um filho sem limites, agressivo e totalmente arredio a qualquer regra. Contou-me que o casamento havia terminado poucos meses antes. O marido, incapacitado de transformar a relação que ela estabelecera com o filho, resolveu ir embora definitivamente. Deixou de ser marido, mas também deixou de ser pai. Ela disse que não fez muito esforço para que o marido permanecesse. Alimentava a ilusão de que, com sua ausência, o filho pudesse se tornar mais dócil, mas isso não aconteceu. Contou-me também que o marido não teve muita influência na educação do menino. O trabalho lhe retirava rotineiramente da vida familiar e, nas poucas vezes que tentava alguma forma de repreensão, a mãe o desautorizava severamente. Envergonhada, confessou-me que, por 2 vezes, o menino a agrediu fisicamente.
Na primeira ocasião, a reação agressiva foi pelo simples fato de ela ter passado pela sala e levado com o pé o cabo do videogame. Arremessou-lhe uma tesoura e a machucou na perna. A segunda agressão resultou de uma pergunta corriqueira, coisa de quem ama. A mãe apenas perguntara se o filho já havia tomado café. A envelhecida mulher salientou um detalhe interessante. Confessou-me que, mais doído que receber uma agressão física do próprio filho, foi ouvi-lo gritar o desejo de matá-la. Depois disso, ela percebeu que precisava de ajuda. Recorreu a uma psicóloga, mas o menino se recusou a entrar no consultório. A psicóloga a alertara para a necessidade de retomar a autoridade sobre a criança, mas ela não soube nem tentar. A vida não estava fácil. Estava sendo refém do seu amor. Reconheceu que errou por amar de um jeito errado. Não, ela não queria errar. Queria apenas livrar o seu menino da infância triste que ela vivera ao lado de um pai agressor. No ímpeto de fazer-lhe bem, acabou por alimentar no filho uma personalidade sem controle e monstruosa. Admitiu temê-lo. Reconheceu que escolhe as palavras para falar com ele, porque teme sua reação. A relação está invertida. O filho assumiu o controle da mãe. Ele tem acesso ao seu medo, sabe que é soberano porque reconhece a fragilidade da mulher que não quer errar. Não querer errar é uma fragilidade terrível. O medo do erro nos neutraliza as forças e não nos permite ir além de nosso pequeno mundo. O pequeno homem de apenas 9 anos de idade é o seu agressor. No relato daquela mulher, pude identificar o sofrimento que nasce da boa intenção. Mas boas intenções não salvam o mundo. É preciso algo a mais. É preciso a constante vigilância do discernimento que nos assegura se nossas intenções estão de fato alcançando o melhor resultado. Amores cegos podem nos conduzir ao caos. A dura experiência de uma mulher que aos 37 anos de idade é refém de seu filho de 9 é a prova concreta dessa afirmação. Os dois estavam marcados por limitações fecundas. O menino, privado de ser educado de maneira correta, e a mãe, privada de sua autoridade e de sua própria liberdade. O amor não pode ser cego. Caso contrário, ele nos coloca no cativeiro, gera privações. Na tentativa de livrar seu filho do sofrimento que um dia havia experimentado, ela o privou da disciplina que gera caráter. Filho que não é criado a partir de limites estabelecidos é filho sem pai e sem mãe. O limite é a expressão concreta do amor dos pais. Eles delimitam o território para que o filho cresça sem ser tão vitimado pelos males que são próprios dos dias de hoje. Ouvi o desabafo daquela mulher e confesso que não soube muito o que dizer. Reverter um quadro como esse requer muita sabedoria. Sugeri ajuda terapêutica para os dois. A necessidade de ambos diz respeito à posse de suas identidades.
Eles não sabem o que são na relação que estabeleceram. A mãe precisa saber que é mãe e o filho que é filho. Como vimos anteriormente, a identidade assumida nos posiciona a partir do que podemos, mas também do que não podemos, que mudem as mentalidades. Porém, uma coisa não poderá ser mudada: pais e mães não têm o direito de abdicar da responsabilidade de educar os seus filhos. A educação é o processo amoroso de estabelecer limites, e se ela não está acontecendo, então temos alguma subjetividade cortada, isto é, uma pessoa ausente de si mesma, distante de seu papel. Duas histórias de agressões originadas de fontes tão distintas. Um marido agressivo e um filho sem limites, mas ao mesmo tempo comportamentos tão semelhantes. Vítimas que construíram seus agressores aos poucos, bem aos poucos. Isso nos leva a entender que a seriedade da violência não depende do tamanho de quem agride. Uma criança tem o mesmo poder que um adulto, desde que a ela seja dada a autoridade. O que legitima a violência é a autoridade que entregamos ao agressor. O desafio constante das relações humanas é preservar a liberdade das pessoas. Quando a liberdade é negada, a relação passa a representar um sério risco, porque atenta diretamente contra a fonte geradora da pessoa. Não há pessoa sem a experiência da liberdade.